Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Dose Diária. Aqui é a Josi Vidal, do Redesenhe Sua Vida, o podcast, então, que entrega em poucos minutos uma pílula de clareza, intuição e transformação. E hoje eu quero te convidar a olhar para uma pergunta que pode parecer simples, mas que carrega muita coisa dentro, que é: o porquê você sempre volta para o mesmo lugar? Sabe aquela sensação de déjà vu emocional ou aquela sensação de já ter vivido essa questão emocional antes? Talvez parece que muda o cenário, mas os sentimentos continuam parecidos. É como se você estivesse sempre repetindo um episódio, só mudando o figurino. Talvez você tenha passado por isso. Você mudou de emprego, mas continua se sentindo desvalorizada, desvalorizado. Você trocou de relacionamento, mas continua tendo os mesmos conflitos. Você começou um novo projeto, mas a autossabotagem veio junto. E aí você começa a se perguntar: será que o problema sou eu? Na programação neurolinguística, a famosa PNL, a gente entende que cada pessoa tem um mapa mental e emocional, uma forma única de perceber o mundo. Então, cada pessoa tem um mapa diferente. E esse mapa é formado por tudo aquilo que você viveu, as suas experiências, as suas crenças, os seus medos, os seus traumas, os seus aprendizados, tudo aquilo que disseram para você na infância. Tudo isso cria caminhos neurais, é como se fosse trilha. Sabe aquela trilha da praia, né, que a gente costuma ver, principalmente aí no Brasil, né? Você vai para a praia, tem aquela trilha aonde não tem mato de tantas pessoas caminharem. Isso é uma trilha. Então, adivinha, né? O cérebro adora economizar energia, então ele vai te colocar sempre nessa trilha, nesse caminho mais conhecido. Mesmo que esse caminho, essa trilha, esteja te levando para o lugar errado. É como um GPS antigo, só que o endereço que está salvo lá é um endereço que você não vive mais, mas um endereço que você viveu há um tempo atrás. E então toda vez que você tenta ir para o novo endereço que você mora, ele te leva para o endereço antigo, ele te direciona para o mesmo ponto sempre. Isso é a nossa mente subconsciente. Então você tenta mudar o quê, mas o problema está no como e no porquê. Muda a forma, mas não a estrutura inteira. E isso faz com que tudo se repita, né, novamente. Então, será que de repente não é a hora de você atualizar esse mapa? De revisitar esses caminhos internos que estão conduzindo a sua vida quase que no piloto automático? Porque se tem uma coisa que a vida faz com maestria é repetir situações que ainda não foram compreendidas. Ela insiste, não para te punir, mas para te ensinar. Alguns sinais de que você está preso, está presa num padrão repetitivo. Você se sente no controle, mas acaba no mesmo tipo de frustração. Você começa empolgada, mas perde o gás sempre na mesma fase. Sente que está quase lá há anos. Ou repete frases como: eu já sabia que isso ia acontecer. Se alguma dessas coisas fez sentido para você, respira fundo agora comigo. Porque perceber o padrão é o primeiro passo de quebrar ele. E eu quero sugerir um pequeno exercício. Eu quero que você pense numa situação que se repete na sua vida. Escolhe uma só. Feche os olhos, pense nessa situação e responda essas perguntas. Qual é a emoção principal que aparece nisso? A segunda:
Essa sensação te lembra algo mais antigo? Terceira, o que você acredita sobre si mesmo quando isso acontece? Só observa, sem julgamento, sem consciência. Eu quero só que você responda essas 3 perguntas. E é esse tipo de olhar que transforma, é quando você começa a se observar com mais presença. E dessa forma você começa a notar os padrões. E finalmente você começa a escolher ser diferente. Na minha mentoria eu faço justamente isso. Eu identifico os padrões invisíveis que estão por trás das suas decisões e te ajudo a entender como eles se formaram. E depois a gente reprograma tudo isso usando ferramentas práticas, o Ho Oponopono, o EFT, a PNL, a intuição, o autoconhecimento. Se fizer sentido para você, depois me chama lá no privado para a gente conversar. Mas o que eu quero é que você lembre que a vida ela não repete as coisas para te castigar. Ela repete o que ainda precisa ser compreendido. São como espelhos que a gente precisa olhar. Então, se a vida está te mostrando esses espelhos, olhe para dentro. Porque quando você muda dentro, o mundo ao seu redor responde. Porque você deixa de andar em círculos e começa a andar em direção a você. Nós nos encontramos no próximo episódio. Um beijo de luz.